Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, ditada para a abadesa Maria Cecília Bage. José se torna mestre independente de carpintaria. Entendendo que o anjo lhe transmitia a vontade divina, José se apressou em executar as instruções recebidas e passou a exercer sua profissão independente. Alugou um local perto do templo e lá exercia sua profissão. Dormia e fazia suas frugais refeições. Não saía a não ser para o templo e para executar tarefas necessárias à sua vida e profissão. Comia principalmente pão e frutas. Bebia muito pouco vinho, assim mesmo misturado com água. Seu prato preferido era a sopa de hortaliças com legumes, que tomava muito raramente. Na verdade, vivia modesta e penitentemente e passava por privações muito alegre e com grande satisfação espiritual. Mas Deus o aquinhoava muito com suas graças de natureza espiritual, e José permanecia solitário e silencioso na maior parte de seu tempo. Em sua oficina jamais eram vistas pessoas ociosas discorrendo sobre assuntos fúteis ou supérfluos, pois o santo não era dado a esse tipo de conversas. E sendo ele visto como simples e pouco brilhante pela maioria das pessoas, vivia em paz em sua solidão, praticamente desaparecido de todos. Contudo, muitas pessoas se dirigiam à sua oficina para encomendarem trabalhos, pois o santo não os rejeitava. Quando elas lhe pagavam, considerava tais pagamentos mais como sendo caridade do que remuneração, e agradecia efusivamente aos seus clientes. Daquilo que recebia, guardava para si o estritamente necessário para sua manutenção e dava o restante para os pobres a título de esmolas. O anjo lhe havia dito para que assim agisse, e ele o fazia com toda seriedade e pontualidade. Acontecia às vezes de ele se encontrar em situação financeira precária, sem dinheiro até mesmo para alimentação. Ele então se dirigia ao templo e orava a Deus para que provesse suas necessidades. O Senhor não deixava de atendê-lo, e seus vizinhos alternadamente lhe faziam ofertas de frutas, hortaliças, pão e o que mais estivesse necessitado. Essa virtude dos vizinhos o agradava sobremaneira, e ele agradecia a Deus e a todos que o ajudavam. O Senhor providenciava também para que ele recebesse novos trabalhos sem ter que procurá-los, pois era excessivamente tímido para isso. Tinha, aliás, nesse sentido, grande confiança em seu Deus, de que ele providenciaria a todas as suas necessidades. Isso o deixava muito tranquilo e sossegado, esperando sempre pelas providências divinas, que jamais lhe faltaram. Quando se encontrava só em sua oficina, ajoelhava e se oferecia por completo a Deus, dizendo: Meu Deus, aqui estou, todo vosso, e não existe coisa alguma que possa separar-me de vós, que sois toda a minha fortuna e apoio, toda a minha alegria e todo o meu trabalho. De vós espero somente ajuda e conforto, e nada mais quero que vossa presença em meu espírito. E nada mais quero que vossa presença em meu espírito. Renuncio a todas as coisas materiais que me podeis dar e abraço voluntariamente minha pobreza e todas as humilhações e sofrimentos, pois estou certo de que assim vos agradarei
meu Deus, Senhor único e dono do meu destino. Assim conversava ele com Deus e se sentia extremamente alegre com isso. Ia ao templo com maior frequência e lá se mantinha longamente a orar, não permitindo Deus que pessoa alguma o observasse nessas ações. Por essa época, a santificada Virgem Maria, destinada a tornar-se mãe do Verbo Divino, também frequentava o templo. Suas extraordinárias virtudes eram admiradas e respeitadas por todas as outras donzelas do templo, e em especial por aquelas responsáveis por ela, tendo essa sua extraordinária reputação já se espalhava pela cidade. José, que praticamente não conversava com pessoa alguma sobre assuntos gerais, não estava ciente dessas maravilhosas qualidades. Determinada noite, entretanto, o anjo lhe apareceu e mencionou uma certa jovem do templo, muito querida e amada por Deus, em razão de suas virtudes, admirável pureza e santidade. Tratava-se de Maria, filha de Joaquim e Ana, a quem José conhecia perfeitamente, pois também eram de Nazaré. O anjo lhe dizia mais, para que louvasse e agradecesse a Deus pelos favorecimentos e graças que ele concedia àquela jovem e que se alegrasse de sua existência e pelo fato de ser ela tão digna e tão amada por Deus. O santo foi tomado de grande júbilo e, conforme instruções do anjo, agradeceu ao Senhor. E tanto se alegrou pela existência da jovem que acabou por introduzir em seu coração um santificado amor por ela e por isso passou a ir ao templo mais vezes, já também movido por esse afeto que lhe tinha. Embora jamais a tivesse visto, tinha amor por ela em razão daquelas suas grandes virtudes. Dessa forma, uma vez no templo, orava e agradecia a Deus que se havia dignado a enviar ao mundo uma jovem tão santa e tão pura, e para que ele continuasse a conceder-lhe sempre maiores graças, de tal forma que à medida que ela crescesse em idade, viesse também a crescer em suas virtudes. Essas orações muito agradaram ao Senhor, que teve por bem iluminar também a donzela, fazendo com que ficasse ciente da existência de José, de todas as virtudes que possuía e do quanto ele rezava por ela. A partir desses conhecimentos, Maria passou também a rezar por ele, para que o Senhor lhe desse todo o seu amor e lhe concedesse muitas graças. Deus ouvia também essas súplicas de Maria e passou a proteger a ambos, que, embora não se conhecesse, nem jamais se tivessem visto, de tudo sabiam por parte da revelação divina. Maria tinha também amor por José em razão da clara compreensão que tinha de suas raras virtudes e de que Deus o amava muito. Por período de 10 anos, ambos usufruíam assim dos benefícios de suas recíprocas orações e se amaram santamente em Deus, sem se verem ou conversarem. Apenas às vezes, quando o anjo falava com José durante seu sono, informava-o de que Maria rezava muito por ele, e isso levava grande alegria à sua alma. Em uma dessas vezes, o anjo lhe disse que a jovem havia decidido dedicar-se totalmente a Deus, mantendo-se virgem, fato que era muito do seu agrado. A essa afirmação, o santo teve também por bem imitá-la e consagrar todo o seu amor ao Senhor. Entretanto, tratando-se de prática completamente inusitada, teve dúvidas quanto ao seu agrado a Deus e se deveria mesmo agir dessa forma. Por isso foi ao templo suplicar ao Senhor para que manifestasse sua vontade nesse aspecto. Após muitas súplicas,
Ele se manifestou através da voz interior de José e lhe disse que apreciava muito o voto de José em termos de completa castidade e que ele lhe daria ajuda e proteção nesse particular caso o santo o observasse à risca. Essa manifestação, através de seu espírito, foi muito considerada por ele, por se ter revelado diretamente ao seu coração. Fez então seu voto de perpétua castidade e seu coração se encheu de alegrias patrocinadas por Deus, para que soubesse de quanto tal voto lhe agradava. José teve assim elevado sentimento de contemplação e de êxtase mesmo, em que o Senhor lhe mostrou as muitas vantagens inerentes à nobre virtude da pureza, e ele se sentiu então grandemente incentivado e satisfeito com o voto feito. Rendeu graças a Deus por lhe haver proporcionado tal inspiração e aceitou seu voto com prazer. Em seguida, retornou à sua oficina, cheio de alegrias e felicidade. Na noite seguinte, recebeu nova visita do anjo, informando-o de que aquele seu voto muito havia comprazido a Deus. Comunicou-lhe também ser muito grande a ansiedade da jovem Maria pela vinda do Messias prometido, e que ela orava intensamente neste sentido, e que Deus apreciava sobremaneira essas orações e com certeza aceleraria a vinda do prometido. José deveria imitá-la nesse particular e manter-se permanentemente grato a Deus por isso. Acordando, o santo suplicou ao Senhor com ainda mais fervor para que enviasse logo o prometido Messias. Foi então para o templo, onde ratificou essas preces todas. Após longo período de orações, José passou aquele seu característico estado de êxtase e lhes foram revelados muitos segredos divinos sobre as qualidades e virtudes todas do Messias durante o tempo de sua estada entre os homens. Tais revelações reforçaram seu desejo pela vinda do Redentor e o santo sentiu então o irreprimível desejo de conhecer e poder conviver com o Salvador. Todavia, achava-se indigno de tanto, em razão de sua grande humildade, embora tivesse muita confiança na bondade de Deus, que já tanto o favorecera. Através de todas essas graças que recebia, e também pelas muitas orações que a santificada jovem Maria fazia por ele, o santo atingia um estado de vida em que nem mais parecia uma criatura humana, mas sim um anjo do paraíso, sempre ligado em Deus e no grande amor que tinha por ele, e no desejo de agradar em todos os seus atos. Passava dias inteiros em contínua elevação de espírito, e também boa parte de suas noites. E se esquecia até mesmo de alimentar-se, pois se sentia plenamente saciado pelo prazer de conversar com o Altíssimo. E nesse inusitado estado dizia: ó meu Deus, como concedeis tantos favorecimentos e alegrias para um pobre miserável como eu? Como é imensa a vossa bondade comigo, como sois generoso, e quanto dignas de fé são vossas promessas. Oh, quanto faria eu para vos merecer? Como mostrar meu reconhecimento por todas as graças que me são concedidas? No momento, nada mais posso oferecer que não seja a mim mesmo, completo, e a minha servidão, que a vós ofereço de todo o coração. Fazei de mim instrumento de vossos desígnios, pois estou plenamente preparado para sacrificar-me e estar a vosso serviço. O santo jovem desejava ainda muito poder fazer pela glorificação de Deus, embora se reconhecesse insuficiente para tanto, e muito se aborrecia com a sensação de que não tinha condições de executar os desejos de Deus. Uma noite, o anjo lhe apareceu outra vez
e lhe disse que chegaria o tempo em que ele teria ocasião de colocar em prática aquelas suas boas intenções. O santo passou então a aguardar com ansiedade a chegada daquele momento, que ele denominava de tempo feliz. De fato, assim aconteceu depois. Mais tarde, dedicou muitos esforços para manter a vida do Verbo encarnado, sustentando pelo trabalho de suas operosas mãos. Sem estar perfeitamente ciente dos objetivos de Deus, rejubilava-se antecipadamente por aquele tempo que iria ser de grande felicidade. José vivia dessa forma, de maneira a mais simples possível, e jamais questionou as promessas feitas pelo anjo, jamais explicitadas com clareza, e nunca procurou saber quais fossem elas exatamente. Apenas esperava com grande resignação. Aplicava-se somente em suas preces para que Deus as cumprisse, e agia por saber que essas suas orações muito compraziam ao Senhor. De fato, em tudo e por tudo, rendia suas graças a Ele e agia de forma a dar-lhe as satisfações que podia. Jamais se afastou de suas vontades e agradecia sempre profusamente por todos os favorecimentos que recebia, mostrando-se extraordinariamente reconhecido e se oferecendo a ele sem quaisquer reservas. A força e a firmeza de José frente às várias provações. José usufruía de muitas graças e favores especiais, entre as quais estava a doçura do seu amor por ele. Todavia, o Senhor teve por bem permitir que certas pessoas passassem a molestá-lo, por obra e arte do demônio. O Senhor assim o quis, para que o santo crescesse em seu valor e mostrasse sua fidelidade e amor, mesmo em meio a dissabores e perseguições. O demônio odiava José, pois não tolerava tanta clareza de espírito e tantas virtudes que lhes eram características. Assim, procurava sempre novas formas de aborrecê-lo e de causar-lhe problemas, tentando fazer com que abandonasse suas ações virtuosas, tão importantes para o santo, e perdesse sua grande paciência e ternura habituais. Entretanto, de forma geral, o Senhor mantinha-o afastado de José, impedindo que ele o inquietasse e molestasse. Às vezes, todavia, Deus tinha por bem permitir que tal acontecesse, para dar ao santo a ocasião de avolumar seus méritos e virtudes, e também para derrotar e confundir seu inimigo. Liberado este para suas artes e façanhas, acabou por incitar alguns vizinhos, colocando em suas mentes grande aversão pelo santo, a ponto de não poderem mesmo até vê-lo, sem se irritarem. Quando ele deixava sua oficina para ir ao templo ou para executar qualquer tarefa necessária ao seu trabalho, essas pessoas o molestavam e perturbavam. E vendo que ele não lhes dava atenção, enfureciam-se ainda mais e o injuriavam com palavras mais, até mesmo sem qualquer motivo, chamando-o também de preguiçoso, orgulhoso pelo fato de que ninguém desejava privar com ele. E também que sob aquele seu mando de virtudes escondia-se um mau caráter, um fingido. Entretanto, ele jamais respondeu a essas ofensas, abaixava sua cabeça, apertava os ombros e ia rezar no templo, até mesmo por aqueles que o maltratavam. Aconteceu que algo foi roubado de uma dessas pessoas e a culpa foi parar nos ombros de José. Elas então, muito enfurecidas, o procuraram em sua oficina e lá realizaram atos de vandalismo,
colocando as coisas todas fora de seus lugares. Diziam a ele para que tratasse de devolver aquilo que havia furtado. O injuriavam muito e o ameaçavam, até mesmo com castigos corporais, e denunciá-lo formalmente como ladrão. Ele permanecia sereno e nem mesmo tentava justificar-se. Somente uma vez lhes disse estarem enganados. Mas elas continuaram a taxá-lo de ladrão e continuaram com suas ofensas. José então retrucou que Deus se encarregaria da defesa de sua causa. As pessoas então, observando sua grande firmeza de atitudes, foram embora ameaçando sempre de acusá-lo oficialmente caso ele não restituísse as roupas e objetos roubados. E elas se mostravam muito seguras de sua culpabilidade. Essas acusações afligiram muito José e também o preocuparam, pelo que representavam em termos de ofensas a Deus. Foi para o templo e suplicou ao Senhor que tomasse sua defesa em situação tão séria. E ele não tardou em fazer com que fosse localizado o verdadeiro autor dos furtos. Seus acusadores, então, se viram muito envergonhados e admirados pela paciência mostrada pelo jovem naquelas circunstâncias. Em algumas delas, a aversão por ele acabou mesmo por transformar-se em afeto. O demônio foi assim mais uma vez derrotado e José adquiriu maior valor perante Deus e mais elevada estima por parte dos homens. Mas a derrota não bastou para que seu inimigo desistisse de suas más intenções, e ele então passou a estimular alguns jovens marginais para que, ao verem o santo indo ao templo, lhe mostrassem desagrado por essa sua atitude, pois ela representava como que uma forma de repreensão a deles. Eles decidiram ir à oficina do santo e o fizeram para fazer troças e injuriá-lo com grande atrevimento. José trabalhava completamente absorvido, contemplando as perfeições das obras divinas, como era seu hábito ao trabalhar. Os indivíduos lhe fizeram algumas perguntas irrelevantes, às quais ele simplesmente não deu respostas. E eles continuaram de forma pertinente ao que o santo lhes pediu para que o deixassem em paz. Se estavam à procura de alguém para tal tipo de conversa, que procurassem alguma outra pessoa, pois ele estava muito ocupado para isso. Eles fizeram então troças e o ofenderam com impropérios, que continuaram sem respostas, pois José continuava a trabalhar. Um dos indivíduos mais atrevido passou a dar-lhes trompaços, e o santo então lhe disse: que Deus o perdoe, irmão. Eu bem mereço tudo isso em razão dos meus muitos pecados, mas pessoalmente não vos dei qualquer motivo. E enquanto esse malfeitor agredia José, os outros aplaudiam calorosamente. Depois de muitas injúrias e algumas pancadas, o grupo se foi, deixando José calmo e paciente, sem qualquer ressentimento. Falou com seu Deus e suplicou sua ajuda, tantas vezes prometida, dizendo: meu Deus, haveis garantido minha proteção e defesa em todas as circunstâncias, e sabeis que ninguém mais tenho que não seja vós. Por isso recorro à vossa ajuda e proteção contra essas pessoas que me ofendem. Deus atendeu a essas suas súplicas, e na noite seguinte o anjo lhe apareceu outra vez e disse ter José, naquelas ocorrências todas, conquistado muitos méritos e dado grande alegria ao Senhor. Advertiu também para que se preparasse para novas artimanhas do demônio, que o odiava, mas disse também que ele seria defendido e que Deus tinha por bem permitir essas artes todas para que ele pudesse crescer em seus merecimentos e para testar sua fidelidade.
O jovem se viu confortado com essas palavras e ainda mais animado para sofrer com paciência, pois essa era a vontade de Deus. O demônio, mais uma vez derrotado e confundido, pois José tudo fazia para crescer em seus méritos e virtudes, se enfureceu ainda mais. Procurou novas formas de perturbar a paz do santo, animando uns e outros contra ele, até mesmo importantes personalidades da cidade, para que conseguisse desprestigiá-lo. Em uma dessas ocasiões, tendo José executado um trabalho para uma dessas personagens e esperando que seu cliente se mostrasse satisfeito, teve uma desagradável surpresa ao entregar a encomenda, pois acabou por receber como pagamento só palavras desagradáveis e ofensivas, no sentido de que seu trabalho não tinha sido executado a contento, nem a gosto, e que ele merecia, na verdade, ser castigado e penalizado por isso. E José, depois de ter tolerado com paciência todas aquelas ofensas gratuitas, foi embora sem qualquer remuneração de seu trabalho. Passando por dificuldades financeiras momentâneas, foi imediatamente para o templo suplicar a Deus para que providenciasse os necessários meios para sua manutenção. Como sempre, ele atendeu seus pedidos e inspirou aquela pessoa para que pagasse e reconhecesse o mal que havia feito ao santo. Ela foi à sua procura, pagou o que lhe devia e ainda lhe pediu sentidas desculpas pelo ocorrido. José recebeu esse pagamento como uma verdadeira esmola que lhe faziam, agradecendo a Deus em primeiro lugar e depois a própria pessoa envolvida. Isso tudo fez com que o santo tivesse crescido ainda mais em seus méritos, além de obter aquele numerário que necessitava para sua sobrevivência. O cliente, por sua vez, muito se admirou por toda aquela virtude mostrada por ele. O demônio lhe pregou muitas peças desse tipo, mas acabou sempre envergonhado, confuso e derrotado, e todas elas serviram para que aumentasse a estima que as pessoas dedicavam a José. Entretanto, como fervoroso inimigo, ele ainda procurava novas formas de poder molestá-lo, e encontrou uma, ainda mais penosa para José, qual seja a de incutir na mente de determinadas pessoas, a pretexto de compaixão e caridade, a ideia de que ele deveria casar-se, para ter maior comodidade em casa e não ficar tão solitário e abandonado. Na verdade, algumas dessas pessoas, muito zelosas aparentemente, tentaram convencê-lo a se acomodar e a casar-se depois. Segundo elas, sendo ele tão jovem e trabalhador, não teria dificuldades em conseguir pessoa adequada para isso. Ele, porém, nem cogitava disso, pois havia consagrado a Deus seu voto de ilíbadas, candura e pureza. Afirmou jamais ter considerado tal possibilidade e solicitou que não mais abordassem o assunto, uma vez que se sentia muito bem como estava. Entretanto, elas não desistiam de seu intento e, cercando-o de lisonjas, insistiam. José ficava muito descontente com essas insistências e então pedia a Deus que o ajudasse e o libertasse daqueles importunos, que a título de atenção pretendiam que abrisse mão do grande tesouro que era sua castidade. E dizia a Deus: bem sabeis, meu Deus, que por voto vos ofereci o sacrifício de castidade, que não seja permitido ser eu perturbado nesse particular. E ele, no sentido de permitir ao santo que crescesse em seus merecimentos, continua a dar permissão para que aquelas pessoas ainda molestassem. Elas já haviam mesmo decidido forçar o seu casamento, e encontrando nele resistência cada vez maior, já não mais sabiam como agir para que eles as atendessem. Certo dia, de comum acordo, resolveram conduzi-lo a certo lugar, pretensamente para que tomasse medidas de execução de determinado trabalho.
onde iria travar conhecimento com uma certa jovem que já haviam escolhido para ser sua esposa. Com isso, pretendiam que ele acabasse por ceder e atender a seus pedidos. E o santo foi atender a solicitação de trabalho, tomou as necessárias medidas para a sua execução, e estando pronto para voltar, viu-se forçado a encontrar a tal jovem com quem deveria casar-se. As pessoas então lhe disseram: esta é a moça que queremos dar-te como esposa. Não deves recusá-la, pois extremamente bondosa e virtuosa. José, tomado de pânico, fugiu rapidamente, para a surpresa e confusão de todos. E então o deixaram em paz. O santo correu imediatamente para o templo e lá chorando, pediu ao Senhor que o libertasse daquela perseguição tão incômoda que lhe provocava intensos sofrimentos. Deus o acalmou com a promessa de que não seria mais molestado nesse sentido. E José, enxugando suas lágrimas, muito se alegrou com essa promessa e muito agradeceu a ele por esse grande favorecimento. Na noite seguinte, o anjo lhe apareceu e confirmou tudo o que Deus lhe havia transmitido, e lhe assegurou da alegria que ele mostrara em ver sua firmeza de propósitos, em manter sua castidade. José estava agora feliz e satisfeito, e o demônio se viu derrotado novamente, embora cada vez mais enfurecido, procurando alguma outra forma de perturbá-lo. Havendo o diabo terminado e esgotado todas as suas artimanhas através de pessoas, decidiu fazê-lo através de tentações pessoais, sempre para que o visse diminuído em seus méritos. E Deus concedeu a ele essa liberdade de atormentar José por meio de todos os tipos possíveis e imagináveis de tentações, com exceção daquela que se referia à sua castidade, campo esse em que o Senhor não permitiu que fosse ele tentado. Dessa forma, o demônio passou a oferecer-lhe inúmeras formas de tentação. Em primeiro lugar, tentou que José abandonasse sua humildade e modéstia, tentando-o para que se tornasse ambicioso e passasse a vangloriar-se de si mesmo. Para isso, incutia-lhe na mente as suas grandes virtudes, sua imensa bondade para com os outros, sua extrema fidelidade ao seu Deus, os grandes sacrifícios que fazia por ele, as boas ações que praticava e os muitos sacrifícios que já havia feito, e que o santo por isso tudo era merecedor de muitos prêmios e muitas mercês de Deus, pois não existia no mundo alguém tão virtuoso quanto ele, tão dado à prática da bondade. José se horrorizou com essas tentações, pois, segundo muito humilde, tinha-se por grande pecador. Com orações, recorreu logo ao Senhor, sabendo que elas eram artimanhas do demônio para perdê-lo. Vencendo a tentação que se oferecia, superou mais uma vez seu inimigo. Não satisfeito, o diabo tentou o pecado da gula, fazendo que o santo se sentisse propenso a degustar iguarias esquisitas e sofisticadas. Tentação essa que foi vencida através de jejuns e mortificações. Fez o demônio então que ele sentisse ódio pelas pessoas que o haviam ofendido e maltratado. Como resposta, ele desejou o seu bem e rezou por elas, para que Deus as favorecesse. A tentação seguinte foi contra sua fé, tentando mostrar-lhe que as coisas ditas pelo anjo eram somente frutos de sua imaginação. José mais uma vez mostrou-se forte. O diabo fez então lembrar-se das propriedades e objetos todos que havia perdido, insinuando que ele poderia recuperá-los e tornar-se rico novamente. Desprezou o santo essa possibilidade e mostrou estar plenamente satisfeito como se encontrava, e que para ele a graça de Deus era suficiente. Muitas dessas lutas internas
foram travadas por José, nas mais variadas formas possíveis. Ele as superou todas com galhardia e rendeu graças ao seu Deus pela ajuda que tinha tido nesses momentos. O demônio se afastou, derrotado e combalido, não sem antes jurar que lhe faria guerra eterna. José não temia por ter Deus ao seu lado e dizia as palavras de Davi: O Senhor é minha luz e minha vida. A quem devo eu temer? Ele defende e protege minha existência. Quem, pois, poderá fazer-me tremer? Mesmo com exércitos contra mim, jamais existirá qualquer temor em meu coração. E também, nada temerei, pois tu estás comigo. E ele dizia essas palavras com grande sentimento e fé em seu Deus, e sempre ele o ajudava e protegia. Mesmo após terminada essa fase das tentações, o santo ainda não encontrava sua completa paz, pois Deus tinha por bem submetê-lo a novas provações, por tirar-lhes sua iluminação, seu fervor, sua alegria interior, deixando seu espírito em grande abandono. O santo se perturbava com a ideia de haver desgostado a Deus de alguma forma, sentindo-se abandonado por ele, objeto de todo o seu amor, e sofria muito com isso, lamentando-se e suplicando ao céu pelo fim de tal situação. Ficava noites inteiras ajoelhado, rezando para que o Senhor manifestasse de que forma ele o havia desgostado ou ofendido, para que ele pudesse então realizar as necessárias penitências. Aparentemente não havia resposta para essas suas súplicas e em nada ele encontrava conforto. Seu anjo não mais lhe aparecia e ele, não tendo como desabafar seu sofrimento, recorria a Deus e dizia: Ó Deus de Abraão, tende piedade deste vosso indigno e humilde servo. Haveis prometido vossa ajuda e favorecimento. É tempo, pois, do cumprimento dessas promessas e de que me consoleis nesta minha tão grande aflição. Que fiz para ser assim abandonado por vós? Concedei-me a graça de saber. Sei que muitas vezes vos tenho ofendido, mas vós sois bom e misericordioso, e por isso vos suplico meu perdão. E também é verdade que não sou merecedor, mas confio em vossa infinita bondade. Essas súplicas todas muito comprazia o Senhor, mas ele tardava em manifestar sua vontade para o santo, que sofria muito com essa perturbação, mas também se resignava e jamais deixava suas preces a Deus. Certo dia, mais angustiado e aflito do que nunca, pela distância que o separava de sua única fortuna, apareceu a José que ele não tinha mais forças para continuar. Com grande fé e confiança, foi ao templo e se colocou em candentes súplicas em favor da jovem Maria, que também se encontrava no templo, e pedindo que Deus se alegrasse com todos os merecimentos e virtudes por ela mostrados. Simultaneamente, ela também rezava por ele e tentava mostrar ao Senhor suas necessidades e seu sofrimento todo. E Deus teve então por bem atender às súplicas de ambos e se manifestou com grande clareza, enchendo seus corações e espírito de luz e provocando neles um grande amor. E fez com que José ouvisse as seguintes palavras: José, fiel servidor e amigo, não há razão para temores, pois estou contigo e jamais te abandonarei. E te asseguro o meu amor, meus favorecimentos e minhas graças. Ouvindo tais palavras tão doces, José se viu em um profundo estado de êxtase e passou um pequeno período de tempo completamente absorvido em profundo amor ao seu Deus, que penetrava sua alma com tanta condescendência. Em tal estado lhe foram revelados muitos dos segredos da divina sabedoria, e ficou ciente de como Deus tratava as pessoas amigas
para que elas crescessem ainda mais em seus merecimentos. Tomou também conhecimento de quanto Maria era prezada pelo Senhor e de que ela havia orado muito para que ele se manifestasse e com suas graças colocasse um fim àquelas suas atribulações todas. Ele agradeceu profundamente a Deus e a ele se dedicou totalmente outra vez. Pediu a ele se dignasse a recompensar a jovem Maria por toda a caridade que havia mostrado. E se afeiçoou ainda mais a ela, louvando ao Senhor e agradecendo sua bondade infinita, concentrando-se profundamente no fato de ele nada ser, humilhou-se e reconheceu toda a bondade de Deus, suplicando para que ele o assistisse e protegesse sempre. Havendo praticado todos esses atos e penitências, deixou o templo muito alegre, dizendo a semelhança do que Davi havia dito: Deus é muito bom para com os justos e para com os de coração puro. E, à medida das muitas dores provocadas pelo meu coração, as tuas consolações aliviaram o meu espírito. E também muitos outros versos que eram aplicados conforme a situação. Nessa noite, o anjo apareceu outra vez e lhe disse quanto haviam comprazido a Deus a sua paciência e constância nas atribulações que haviam tido, e que essas virtudes que ele mostrava iriam encher seu espírito de novas e maiores graças e merecimentos. E também o estimulou para que mantivesse sempre essa constância, porque Deus, no decurso de sua vida, lhe destinaria outras e graves aflições. Mas ele não deveria temer, pois ele o auxiliaria permanentemente e também lhe daria grandes alegrias. Com essas palavras, José, consolado e animado, se ofereceu completamente preparado para sofrer, a fim de que seu Deus jamais o abandonasse outra vez. E o santo rendia graças ao Senhor através da prática de muitas virtudes, de sofrimentos, de desprezo pelas coisas de caráter transitório, de sua grande abnegação e de seu contentamento em ser desprezado por outros. Em razão de seu grande amor a Deus, José se tornou digno de admiração, mesmo entre os outros santos todos, pelo fato de que eles contavam com os conselhos e com o exemplo dado pelo Redentor, ao passo que ele, embora ainda não o tivesse visto, encarnado e nem ouvido seus ensinamentos, se portava de forma excelente quanto à prática de virtudes e procurava a perfeição de todos os seus atos e ações. José deseja a salvação e a felicidade de todos os homens. Deus estava muito alegre com o amor e a fidelidade demonstrados por seu servo José, e o agraciava cada vez mais em razão de seus muitos merecimentos. Ele disso se aproveitava e se mostrava progressivamente mais digno dessa apreciação, agradecendo continuamente a ele. Era muito frequentemente favorecido com o estado de êxtase, no qual lhe eram revelados muito dos mistérios e segredos da essência divina, que muito enriqueciam seu espírito e inflamavam crescentemente seu amor por Deus. Entendia perfeitamente a grande satisfação que ele tinha em ser amado e servido com toda a lealdade, mostrando o enorme desejo de que todas as pessoas se dedicassem a ele e também o amassem profundamente. Deus deixava que soubesse como a maioria da humanidade desperdiçava seu amor com essas coisas materiais e de natureza transitória, e o santo muito se penalizava, desejando suprir ele mesmo essas grandes faltas dela. Mas, reconhecendo sua incapacidade nesse sentido, dizia para o Senhor: ó meu Deus, porque somente eu tenho coração para dedicar-vos?
porque não sou dono de todos os corações para consagrá-los todo a vós, que sois nosso Pai e nos tende criado com tanto amor e carinho. Sois o mantenedor de todas as vidas, e elas dependem exclusivamente de vossa infinita bondade em conservá-las. Todavia, onde está todo esse amor que vos devemos? Como podem as pessoas vos esquecer quando são somente o resultado de vossas mãos? Minha mente não entende porque elas vos deixam esquecido, ó Pai amantíssimo. Nesses discursos que fazia para o Senhor, o santo se enternecia e desejava que ele fosse amado por todos e que todos o servissem também. Deus muito se alegrava ao ouvir tais desejos de seu leal servidor, enchendo-o de doçura e fazendo com que ouvisse sempre sua voz em seu coração. E o santo, por sua vez, se absorvia completamente nessa doçura e delicadeza. José tinha também grande temor em ofender a Deus, oriundo do grande amor que lhe tinha e do medo em desgostá-lo. Por isso suplicava ardentemente para que o Senhor o fizesse morrer, a ter que ser a causa de qualquer insatisfação sua, ou de ofensa à sua infinita bondade. Em certa ocasião, em que ele sentia essa emoção ainda mais fortalecida, dirigiu-se ao templo para recomendar-se a Deus. Fez longas preces e, suplicante em lágrimas, pedia ao Senhor que jamais permitisse a ele causar-lhe qualquer desgosto, que poderia vir a ser causa de deixar de conceder-lhe seu amor, sua amizade e suas graças. O Senhor o confortou e assegurou que ele não seria nunca privado dos seus favores e seria mantido inocente até sua morte. O santo não cabia em si de contente em razão dessas promessas e jamais passou um dia sem render graças a ele por essa garantia. Entretanto, jamais deixou também de acautelar-se em termos de que suas ações não o ofendessem, mantendo permanentemente estado de vigília e de temor. Esse medo, entretanto, era de si mesmo, pois não tinha dúvida alguma quanto à promessa que lhe fora feita por Deus, da qual estava seguro por ter muita fé no que ele lhe prometia. E sofria bastante ao pensar que nem todas as pessoas amavam e serviam fielmente a Deus. E muito mais ainda quando observava que elas também o ofendiam, às vezes gravemente, e chorava com amargura quando notava que o Senhor havia sido ofendido por elas daquela maneira. Uma vez mais o anjo apareceu e lhe disse estar o Senhor muito irado com as muitas e graves ofensas que continuamente recebia da humanidade em geral. O santo deveria aplicar-se então sobremaneira para que Deus perdoasse aquelas pessoas e não as castigasse severamente, como aliás mereciam. O anjo o informou também de que a jovem Maria também se dedicava a esse mister e com ele muito se alegrava, e que Deus atendia às suas súplicas e deixava de castigar os culpados. Foi o suficiente para que José redobrasse suas preces em favor daqueles pecadores, a fim de que Deus não lhes desse o castigo do sofrimento e da morte eterna. Às vezes o santo passava dias inteiros e boa parte das noites também, chorando em razão daquelas ofensas e suplicando pelo correspondente perdão de Deus, e ainda mais para que ele iluminasse aquelas pessoas todas, para que os pecadores arrependidos se penitenciassem. Sabedor da existência na cidade de qualquer pecador ou transgressor da lei mosaica, orava intensamente pela pessoa e pedia a Deus que a convertesse ao estado de retidão. E em variadas oportunidades conseguiu que suas súplicas fossem atendidas, merecedoras então das lágrimas que ele havia derramado. E dizia a Deus: ó meu Deus, sou um pobre miserável, sem merecimentos suficientes para ser ouvido, mas desejo juntar minhas súplicas
a da jovem Maria, porque sei que elas vos são agradáveis e também que são aceitas por vós. As minhas, unidas dela, com certeza serão de vosso agrado e atrairão vossa piedade para com aqueles que estão tão distante de vós e a caminho da perdição. Que vós vos digneis a iluminá-los e que eles reconheçam seus erros e recebam a graça da conversão de todo o coração. Essas súplicas eram muito do agrado de Deus, que em certa oportunidade lhe assegurou a respeito desse seu comprazimento, para com elas, pois, estando santo a orar, em preces pela conversão e arrependimento de um certo pecador, quanto mais, após muitas súplicas, ouviu sua voz interior que lhe dizia: tudo o que me pedes será concedido. Na verdade, o pecador foi convertido e José rendeu suas graças a Deus e se mostrou preparado para sofrer os males porventura necessários, para que o Senhor não fosse ofendido por pessoa alguma. E dizia: meu Deus, mandai para mim os castigos e punições necessários, para que as pessoas não mais vos ofendam ou desgostem. Estou plenamente preparado para sofrer por elas. Sabedor de que qualquer daqueles pecadores se encontrasse em agonia de morte, punha-se em lágrimas e preces para que Deus transferisse a ele as dores pelas quais ele deveria passar, dizendo: meu Deus, que jamais se perca qualquer das almas criadas por vós, a vossa imagem e semelhança. Com muita frequência o Senhor o atendia e até mesmo restituía a saúde de algum moribundo. Mas o santo pagava elevados preços por tais graças, passando noites inteiras de vigílias a orar e chorar. Acrescente-se a elas todas as penitências e mortificações que fazia por si mesmo, com vários dias de abstenções nos quais se alimentava somente de pão e de água. Em Jerusalém coabitavam as mais variadas raças e nacionalidades, inclusive as que não só desconheciam o Deus verdadeiro, mas que também adoravam ao demônio. O santo, muito condoído e todo em lágrimas, suplicava ao Senhor que mandasse logo o Messias, e que aqueles povos todos pudessem conhecê-lo e adotar o caminho certo a ser seguido. José mesmo, ao executar seu trabalho diário, jamais perdia de vista tudo aquilo que lhe havia sido dito e permanecia orando durante todo o tempo e em súplicas ao seu Deus, que mantinha permanentemente em seu espírito. Havia memorizado todas as formas de súplicas anteriormente utilizadas pelos patriarcas e profetas no sentido de que o Senhor enviasse ao mundo o Messias prometido, e também todas as preces que faziam para o próprio Salvador no sentido de que viesse logo redimir o seu povo e o mundo todo. O santo se servia dessas orações, repetindo-as continuamente com grande fervor e fé, e as empregava também com ardor no templo, onde dizia: ó benditos serão aqueles olhos que puderem ver o Messias encarnado, e benditos serão também aqueles ouvidos que puderem ouvir suas palavras divinas, e ainda mais abençoados serão aqueles que vierem a amá-lo e a servi-lo, e que a ele se entregarem completamente. Fiat.